Olá, crianças! Vamos então dar continuidade nas nossas aulas de hoje. Lembrando que hoje é dia 12/11 de 2020, quinta-feira. Vamos lá então? Na disciplina agora de História. Na disciplina de História, nós estamos trabalhando sobre a história da industrialização. Nós já vimos aí as formas de produção em diferentes tempos, não é? Lá no passado, como é agora. Nós vimos ali a produção de mercadorias. Nós vimos também o surgimento das fábricas, que foi há 300 anos atrás, né? Não havia fábricas depois que começou com os operários, o relógio, os trabalhadores e o tempo, a importância do relógio para os patrões, não é? E para os funcionários naquela época. E hoje nós vamos ali na página 12, onde nós vamos falar sobre a transformação na indústria. Então, olha lá, desde a época da Revolução Industrial. O que é a Revolução Industrial? São as mudanças e as transformações, não é? As fábricas e o modo de produzir mercadoria passam por várias transformações, várias mudanças. Uma das transformações ocorreu em 1910, né? Foi a respeito da linha de montagem. Cada uma foi fabricada, né? Foi criada as linhas de montagens. Nós falamos também linhas de produção. Cada um fica na sua linha, não é? Ali mesmo tal. As linhas de montagem foram criadas nas fábricas de automóveis. Então, lá atrás, em 1910, surgiu as linhas de montagem. Nós também chamamos de linhas de produção. Nesse sistema, cada trabalhador é responsável por uma etapa. Cada um fica no seu setor. Fulano é responsável pelos parafusos. A área do cicrano é responsável pela pintura, tá? Então, tem os setores. Cada área dentro de uma fábrica é dividido por setores e tem o pessoal, né, a mão de obra, que é a linha de produção. Ali na industrialização no Brasil, as primeiras fábricas brasileiras foram construídas há aproximadamente 180 anos, principalmente na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro. Muitos donos de fábricas eram fazendeiros de café, então com poder aquisitivo já alto, né? Porque eles já eram fazendeiros de café, que enriqueceram com a produção agrícola e investiram parte do dinheiro na construção dessas outras instalações. As primeiras fábricas construídas foram as de tecido. Tempos depois, surgiram as fábricas que produziam alimentos, calçados e chapéus. Aí aqui nós temos uma imagem ali na página 12, que é o interior, é dentro de uma fábrica no Brasil, lá no ano de 1880. Olha ali para vocês verem, né, como que era uma fábrica antigamente. Na página 13, né, nós vamos falar sobre os operários das primeiras fábricas brasileiras. Para as fábricas funcionarem, era necessário haver um grande número de operários trabalhando. Muitos deles eram imigrantes, como os italianos que saíam das fazendas de café brasileiras em busca de uma vida melhor.
e por isso buscavam emprego nas fábricas das cidades. Então nós vimos aqui os italianos, eles já trabalhavam na colheita, lá nas fazendas, né, de café. E eles saíam dessas fazendas para ir para a cidade grande, para trabalhar em fábricas. Imigrantes portugueses, alemães, espanhóis e japoneses também se tornaram operários. Então, não são só os italianos. Nós temos outros imigrantes aí também. O dia a dia dos trabalhadores brasileiros. A vida dos trabalhadores das primeiras fábricas brasileiras não era fácil. Os operários, homens, mulheres e crianças trabalhavam entre 14 e 16 horas por dia, em locais escuros, úmidos e sem ventilação, onde muitos acidentes ocorriam. Então, pessoal, olha lá, eram mulheres, homens e até mesmo crianças. Trabalhavam o quê? Numa situação precária, né? Ali está falando, ó, no escuro, lugares úmidos, sem ventilação nenhuma, né? E muitos acidentes de trabalho aconteciam. Havia castigos físicos para quem chegasse atrasado. Não existiam períodos de férias e os salários eram tão baixos que os trabalhadores mal conseguiam pagar o aluguel e comprar alimentos e roupas. Olha lá, eles eram praticamente escravizados também, não é? Porque não tinha condições nenhuma de trabalho. O salário, né, do mês era muito pouco, não dava para pagar as contas, como ali o aluguel da casa, né, comprar os alimentos. Então, eles eram os escravos naquela época, os operários que trabalhavam nas fábricas. As crianças também trabalhavam para ajudar no sustento da família. A maioria delas não frequentava a escola, além de terem pouco tempo para brincar. Olha só, naquela época como era, não é? As crianças tinham que trabalhar para ajudar no sustento da família. Como a professora disse, o ganho era muito pouco. Então, eles eram obrigados também a trabalhar. E não tinham tempo para a escola, não tinham tempo para brincar, tá? E olha, apesar de fazerem greve, o que é a greve? É uma pausa, né? Os operários, entre eles, resolviam que iam parar 2 dias, 5 dias, 10 dias. É a greve, tá? É a interrupção ou paralisação das atividades dos trabalhadores, tá? Então, olha lá, apesar de fazerem greve como forma de lutar por melhores condições, por aumento de salário e pelo fim do trabalho infantil, os trabalhadores só conquistaram algum desses direitos vários anos mais tarde. Então, apesar da greve, né, de paralisar ali um tempo no serviço, os operários ficarem ali e cumprir, né, o horário do serviço, mas não entrar para fabricar, né? No caso ali, nos tecidos, chapéu, alimento, eles ficavam ali, parados, sem trabalhar. E depois de muito tempo, eles conseguiram alguns direitos. Voltando ali, pessoal, falar um pouquinho ali naquele parágrafo, tá? Onde fala ali das crianças também trabalhavam para ajudar no sustento da família. A maioria deles não frequentava a escola, além de terem pouco tempo para brincar. Então, ainda existe, né, crianças que deixam de estudar, deixam de brincar para ajudar no sustento de casa, no sustento da família. Mas aqui no Brasil, tá?
foi constituído uma lei em 1988, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Sobre o trabalho infantil. O que é o trabalho infantil? Essa lei está do lado da criança. A criança tem direito à escola, a criança tem direito a brincar. Criança não pode trabalhar, mas vamos lá, né? Vamos ver o trabalhar. Criança não pode sair para trabalhar, ficar, né? Entre 14 e 16 horas, tá? Por dia, em locais escuros, úmidos. Isso não pode acontecer mais, tá? Isso é crime. Criança pode trabalhar em casa. Criança pode ajudar a mãe a arrumar uma cama, a secar a louça, a lavar uma louça, a varrer as calçadas. Isso daí a criança pode fazer dentro de casa. Já é uma ajuda, não é? Para a mamãe aí em casa, certo? E aqui, voltando ali na página 13, nós também temos uma imagem ali de alguns operários, tá? Um grupo de operários imigrantes. Entre eles, muitas crianças em frente à tecelagem que pertencia a Matarazzo, tá? Na época, o trabalho infantil era permitido, certo? Aí, ali na página 14, nós temos, leia esta imagem e a sua referência. Nós temos aí um quadro. Quem foi? Esse quadro aqui é bastante conhecido, não é? De Tarsila do Amaral, esse quadro. E ele, o nome desse quadro é Os Operários. A professora deu um tempinho aqui para o cachorro parar de latir. Mas vamos lá, então. Então, esse quadro é de Tarsila do Amaral, Os Operários, de 1933. Aí eu tenho algumas perguntas ali que vocês vão responder a respeito do quadro. Por exemplo, quem produziu a obra? Quando foi produzida? E onde pode ser encontrada? Então, nós temos ali, né, embaixo, olha lá, ó, se vocês olharem ali, nós temos escrito Tarsila do Amaral, Os Operários, em 1933, ok? Quem são e onde estão as pessoas representadas na obra? Quem são essas pessoas? Bom, o nome do quadro já fala Os Operários. Então, nesse quadro nós temos quem, pessoal? Os operários, certo? C. Quais as características físicas das pessoas representadas? Como que vocês estão vendo? São todas iguais? Não, né? São diferentes. Nós podemos ver ali africanos, afrodescendentes, asiáticos. Nós estamos vendo várias pessoas com características diferentes, certo? E ali na página 15, nós vamos falar sobre o crescimento das cidades no Brasil. Bom, nós sabemos que aqui no Brasil as cidades cresceram muito, né? Rio de Janeiro, São Paulo e Recife estão citando aqui nessa página. E várias outras cidades, né? Também teve um crescimento enorme. E além dos imigrantes que chegavam para trabalhar aqui nas fábricas, depois da libertação dos escravos, que aconteceu lá em 1988, muitos, né, migraram para o Brasil para trabalhar nessas fábricas, né? Eles deixaram lá de ser escravos, né, já considerando os ex-escravizados, e vieram trabalhar
nas fábricas, nessas grandes cidades aí, tá? E aqui nós temos uma imagem também das características da vida e do trabalho dessas pessoas. Nós temos ali, ó, muitas famílias nordestinas chegaram, tá, às grandes cidades entre 1900 e 1930, tudo em busca de emprego nas fábricas. Nós temos aqui nessa imagem uma fábrica de calçados, vocês estão vendo ali? Olha lá, a maioria das pessoas negras que chegavam às cidades trabalhavam como vendedores ambulantes e no transporte de mercadorias. Nós estamos vendo nessa imagem um homem, né, que ele está vendendo vassouras, não é? Muitos operários e imigrantes moravam em um tipo de habitação chamado de cortiço, que era composto de casas muito simples e pequenas, que ficavam ao lado da outra. Em muitos cortiços havia um pátio central onde se lavavam e penduravam roupas, e que também era usado como espaço para lazer das crianças e conversa entre adultos. Então, nós estamos vendo tudo isso nessa imagem aqui, né? O espaço ali para lavar e pendurar as roupas, as crianças brincando, né? As famílias nordestinas chegando, né, para trabalhar nas fábricas, o vendedor ambulante ali, certo? E aí a professora vai deixar as atividades ali da página 16, tá? Atividade 1, 2 e 3 e 4. 1, 2, 3 e 4 para vocês fazerem, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Um grande beijo e até amanhã!